Lá por 2018, quem acompanhava futebol, quem acompanhava perfis do Instagram do futebol, com certeza foi impactado pelo famoso Dele Alli Challenge, que até hoje eu não sei fazer direito, que era uma comemoração que um jogador fazia, o Dele Alli. Se tornou muito popular e chamou muita atenção pro próprio jogador também, que vivia uma boa fase, um moleque super promissor, prometia bastante no futebol. Só que com o tempo, o Dele Alli basicamente sumiu. A gente ouvia falar muito pouco dele, algumas transferências que ele teve um desempenho muito baixo, totalmente abaixo da média, totalmente abaixo daquilo que ele prometia, e ficava-se a questão do que aconteceu com o Dele Alli. Essa semana, em um programa de entrevistas chamado The Overlap, de um mano que chama Gary Neville, que acho que é de uma rede que chama Sky, teve uma entrevista com o Dele Alli, onde ele fala um pouco de um monte de coisa que aconteceu com a vida dele, um monte de coisa que aconteceu na infância e juventude dele, coisas que aconteceram na vida adulta dele e um pouco do estado atual que ele tá. E essa entrevista chamou muita atenção, muita gente me marcou pra falar dela, muita gente pediu pra eu falar dela aqui no Pauta Quente, porque ela fala muito sobre a maneira como nós homens lidamos com a nossa saúde mental, sobre como muitos dos jeitos que a gente reprime, que a gente tenta passar reto por traumas e dores da nossa infância, acabam gerando repercussões na nossa vida adulta e o impacto que às vezes que as situações e os momentos que a gente vive têm na nossa qualidade de vida. Esse é um papo muito sério, é um papo muita coisa que passou por ele, então eu vou tentar resumir. Recomendo você assistir essa entrevista, ela já tá com quase 5 milhões de views, é uma entrevista longa, pesada, em inglês. Acredito que se você ativar as legendas, você vai conseguir ver as legendas, mas é um papo bem tenso, assim, do nível que poucos jogadores de futebol sequer cogitam ter. É um nível de abertura, é um nível de honestidade, é um nível de diálogo que muitos jogadores de futebol não têm a coragem que o Dele Alli teve. Para quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, sou jornalista e apresentador, esse é o Manual do Homem Moderno, esse é o Pauta Quente, é o quadro onde a gente fala de coisas que estão rolando no momento, notícias, coisas que chamam a atenção das pessoas e assuntos que a gente acha que deveriam aí estar em voga ou deveriam estar nas rodas de conversa. Quero te convidar para se inscrever no nosso canal, e se possível você pode compartilhar esse vídeo daqui com seus amigos do futebol, grupos do Discord, amigos queridos, só para eles também entrarem um pouco nessa discussão, porque eu acho que tem assuntos muito sérios pra gente tratar aqui. Vou resumir um pouco aqui, ó. Eu anotei tudo aqui num bloquinho de notas do computador, então vou ler aqui um pouco de tudo que aconteceu com o Dele Alli, tá? O Dele Alli era filho de um nigeriano com, não sei ao certo a nacionalidade da mãe dele, mas sei que a mãe dele morava na Inglaterra e o pai dele morava na Nigéria. Ambos eram separados. A mãe era alcoólatra, a casa dele era um caos total, então não tinha nenhum tipo de regra, pessoas entravam, pessoas saíam, a mãe dele vivia perdida. Ele, aos 8 anos de idade, começou a fumar, começou a traficar drogas, algo que é uma realidade que é muito comum aqui pro Brasil, e a gente pensa que talvez, nossa, como assim na Inglaterra rola isso? Sim, rola esse tipo de coisa em países mais desenvolvidos. Ele relata que na infância dele, ele sofreu abusos dentro da casa dele por amigos da mãe dele, pessoas que estavam dentro da casa, tentou relatar à mãe, mas não foi levado a sério, a coisa não foi levada à frente. Ele foi mandado para casa do pai na Nigéria para ver se ele tomava jeito, acabou não dando certo, voltou, vivendo uma vida completamente desregrada, vivendo uma infância, um começo de juventude aí completamente fora do eixo. Ele foi adotado aos 12 anos por uma família, foi a família que criou ele, educou ele, foi a família que tirou ele desse contexto, começou a jogar bola, e aí ele entrou aí no rumo do sucesso do futebol. Porém, conforme a carreira dele ia crescendo, expandindo, ele começou a desenvolver aí um vício e um hábito de tomar remédios para dormir. Além disso, ele também foi desenvolvendo um quadro depressivo, de depressão, e tudo isso acabou virando um problema muito grande na vida dele, ao ponto dele se tornar completamente dependente desses remédios para dormir. Algo que é completamente comum, conheço pessoas que passam por isso, conheço pessoas próximas a mim que passam por isso, e aí o cara chegou no fundo do poço, segundo ele mesmo, onde ele foi para uma rehab, passou 6 semanas numa rehab. Ao sair da rehab, tinham tabloides mandando mensagem pra ele, falando que tinham fotos dele na rehab, que ele precisava pagar pra não serem publicadas, tentando chantagear ele com esse conteúdo. Esse é o nível de estresse e de problemas e de consequências que ele acabou passando na vida dele, que segundo ele foram coisas que foram desligando ele da vontade dele de jogar futebol. Ele conta que em determinado momento da carreira dele, aí no auge da carreira dele, ele pensava em se aposentar,
porque ele já não tinha mais vontade nenhuma de jogar bola, que era o amor da vida dele, que era uma das maiores paixões da vida dele, e ele simplesmente não encontrava mais desejo nenhum em jogar bola. Olha que bagulho triste. Um moleque novo, 24 anos, cara. Você já pensa em se aposentar porque você já não encontra mais sentido naquilo que você faz. Isso me chama a atenção porque gosto muito de futebol, gosto muito de falar sobre temas de saúde mental, e acho que a gente consegue pensar e a gente consegue encaixar vários outros casos que talvez se encaixem exatamente nesse mesmo caso daqui. A gente tem jogadores famosos que passaram por coisa muito parecida. Talvez não com esse, quadros tão específico, mas vamos pensar um pouco no que a gente pode pensar na juventude, na vida de jogadores como o Adriano, um pouco do Luan do Corinthians. O Luan teve uma infância super problemática, passou por problemas muito grandes, com certeza o Luan passa por problemas de saúde mental. É impossível um jogador cair de rendimento tão forte como o Luan caiu sem ter algum outro quadro desenrolando ali por trás. E a gente pode citar aqui vários jogadores bons, jogadores que a gente gosta, que a gente se importa, que pareciam despontar, que passaram por algo parecido. Isso aqui não é sobre futebol, mas é sim sobre como a gente tem uma falta de zelo pela nossa saúde mental. O Dele Alli está inserido num contexto do futebol que é um contexto extremamente machista. Ponto. Se você discorda que é machista, é só você ver a relação que a gente tem com a possibilidade de existirem jogadores gays ou com o futebol feminino. O futebol, ele completamente rejeita a possibilidade de terem jogadores gays ou de terem outras modalidades de futebol jogadas, por exemplo, por mulher. Então o futebol, ele é muito um ambiente machista, ele é um ambiente tóxico. E ele é um ambiente que ele tenta fazer com que os jogadores sejam sempre esses caras duros, que não sentem nada, que são essas pedras, que são esses caras completamente estoicos, que não têm sentimentos, mesmo em momentos ruins. Óbvio que você jogar em alta performance, você precisa de uma inteligência emocional muito grande. Óbvio que para você ser um grande jogador de um grande time, num grande momento, você precisa ter um equilíbrio emocional muito grande. Mas esse equilíbrio emocional, ele não vem aí simplesmente do fato de você negar que existem sentimentos. O equilíbrio emocional, ele não é a negação da existência de sentimentos ruins, mas sim em você saber lidar com existências de momentos ruins, de memórias ruins, de um passado ruim, com a existência que você tem agora. Quanto mais a gente suprime, eu já tive esse papo com diversos especialistas no nosso podcast, diversas áreas diferentes da psicologia, mas quanto mais a gente suprime nossos sentimentos, quanto mais a gente suprime as nossas dores, mais a gente tá gerando uma bomba relógio. Porque aquilo vai gerando uma trauma, vai gerando um trauma, vai gerando uma angústia, vai gerando um sentimento que ele acaba transferindo-se para outras áreas da nossa vida. E dá pra ver que esse menino passou por umas coisas muito difíceis quando era mais novo. Muito difíceis. Pra você ter uma ideia, existem aí pesquisas que apontam que homens que foram abusados quando eram mais novos demoram pelo menos 10 anos pra relatar isso pra qualquer tipo de autoridade depois que eles passam por um abuso. 10 anos, velho. A gente tem diversas pesquisas que mostram que boa parte dos abusos que acontecem com crianças são dentro de casa. A gente fala de, problema na escola, não sei o que, não sei o que lá. A maioria dos abusos são dentro de casa. Com amigos de familiares ou com familiares. É um menino que foi inserido no mundo adulto muito cedo, traficando droga. É um menino que foi praticamente rejeitado pelos pais. Teve que lidar com 12 anos da vida dele sem um amor paterno, sem um amor de uma família que cuidasse e se importasse com ele, com o desenvolvimento dele. É um cara que entrou num meio extremamente competitivo, um meio extremamente... uma máquina de moer gente, velho. Não tem como. Acho que o próprio Fred Caldeiras falou isso. Mas é uma parada que o futebol ele é uma máquina de moer gente, cara. Não existe. O jogador numa fase ruim, ele é massacrado. Massacrado. E é impressionante o quanto que as pessoas perdem a noção, às vezes, do momento, do tom do que vai fazer. É só olhar um pouco do que as organizadas fazem com os times aqui no Brasil. Olha o que as organizadas fazem com um time em má fase. As cobranças, o nível das cobranças, os comentários na rede social. O Dele Alli é um cara que despontou no auge ali das redes sociais, 2018, Facebook torando, Instagram torando, a coisa já tava pegando forte, assim. Então é um cara que ele pegou toda essa parte muito tóxica dessa cobrança que a gente tem e que pira a gente. É muito importante a gente ter isso em vista porque é muito inerente à sociedade que a gente vive, é muito inerente ao momento do mundo que a gente vive, essas questões de saúde mental.
Eu falo um pouco sobre isso porque, cara, pô, a gente tem... A última média que a gente... Teve um mês aí esse ano que a gente teve quase 30 milhões de visualizações. Que é muita coisa. Em todas as nossas plataformas. 30 milhões de visualizações é quase 1 milhão de visualização por dia. 1 milhão de vezes que a minha cara aparecia em algum conteúdo por dia em algum lugar. O tipo de comentário que eu já li sobre mim, sobre minha pessoa, sobre minha família, acusações. Uma vez num vídeo do Luigi, um cara tava falando que eu batia em mulher. Que eu tinha a cara do tipo de pessoa que batia em mulher. O cara defendendo isso sem prova nenhuma, sem dizer nada. Pessoas, comunidades Red Pill que atacam, pessoas que atacam minha aparência, meus pensamentos, minhas ideias, as coisas que eu defendo, meu trabalho. É muito forte isso. E se você não tá em check com a sua saúde mental, isso é um bagulho que te quebra. Isso te massacra. Sem contar efeitos de comparação, você talvez não seja um influenciador digital e não entenda isso, mas você tem efeitos de comparação com pessoas, que você vê perfis nas redes sociais, você vê perfis de pessoas que você sente que são muito mais bem-sucedidos que você, muito mais bonitos que você, têm vida melhor que você, e aí o trabalho tá cada vez mais difícil encontrar um trabalho, trabalhos cada vez mais exigentes, cobranças com o futuro, será que a inteligência artificial vai tomar o seu trabalho ou não? Será que você vai conseguir ter trabalho amanhã? Será que você vai conseguir manter suas contas? Será que você vai conseguir manter a sua estabilidade? Tudo isso vai cobrando um preço da gente, fora todos os outros traumas que a gente teve de criação, infância, adolescência, bullying. Tudo isso se torna um caldeirão dentro da gente. E a gente vai procurando subterfúgios. Bebida, droga, remédio para dormir. Eles parecem a solução, mas eles acabam se tornando parte do problema. Eu conheço uma pessoa que desenvolveu um problema de dormir, porque estava ansiosa, começou a tomar remédio para dormir. A gente falava, cara, toma cuidado, pega leve. Dane-se, começou a tomar remédio de dormir sem a bula médica, além do tratamento médico dele. Desenvolveu um vício em remédio para dormir, a ansiedade dele desenvolveu por uma crise de pânico, a crise de pânico desenvolveu uma depressão, e a depressão retroalimentou os remédios para dormir, o vício em remédio para dormir. O cara começou a engordar, o cara desenvolveu diabetes tipo B, tipo 2, o cara, problema de pressão, problema de tudo isso sendo retroalimentado. Pensando aí numa infância que o cara suprimia sentimentos, uma pessoa que não lidava super bem com a saúde mental dele, um cara que não tem um nível de inteligência emocional alta, isso vai gerando uma bomba relógio. Isso com pessoas ao redor avisando. Cara, toma cuidado. Cara, olha o que tá acontecendo. Cara, você acha que isso é o certo pra fazer? Pô, velho, cuida da sua saúde. A gente se nega porque a gente acha que a gente é forte, que a gente aguenta, que a gente tanca, que é coisa de fresco, que é coisa de frouxo. Ah, para com isso. Ah, que mimimi, é só uma coisinha aqui. Ah, não, tá tudo bem. Não, eu sou homem, eu aguento. E me pega muito. Me pega muito ver muitos dos nossos, muito de pessoas com potência de vida, jovens, pais de família, provedores, ou futuro provedores, ou pessoas que poderiam ser provedores, ou pessoas que poderiam ser pessoas brilhantes, pessoas que podiam ser pessoas incríveis para o trabalho delas, para a sociedade onde elas vivem, para os amigos delas, para o ambiente delas, sendo simplesmente afogados por questões de saúde mental. Porque questões de saúde mental, elas afogam a gente. Você vai afogando aos poucos. Eu, no ano passado, tive muito problema de ansiedade, tive crise de ansiedade fortíssima. Já relatei aqui algumas vezes. Eu tive uma crise de pânico, graças a Deus controlada hoje. E foi uma coisa que eu reparei que estava me afogando aos poucos. Aos poucos. Não foi um dia que eu tive um ataque de pânico. Foram dias. Foram uma crise de ansiedade, uma crise de ansiedade, uma crise de ansiedade que desenvolveu um ataque de pânico. Que era uma rotina ruim, um dia a dia ruim, um estilo de vida ruim. E eu tinha aberto mão daquilo. E mesmo uma pessoa que falava sobre saúde mental, achando que eu tinha noção do que estava acontecendo, não percebi o que estava acontecendo por um relacionamento tóxico que eu vivia, um estilo de vida tóxico que eu vivia, relações de trabalho tóxicas, convivência com pessoas tóxicas. E foi dificílimo eu entender qual era a porta que eu precisava abrir para sair daquele momento. E até hoje eu olho e eu fico pensando se eu ainda tô preso naquela sala que eu tava. Eu preciso olhar e falar, será que eu tô bem? Mesmo? Será que é percepção minha que eu tô bem ou será que eu não tô bem? Até questão de terapia. Do tipo, pô, eu acho que eu tô melhor, mas às vezes eu acho que não. Então, é muito importante esse tipo de relato do Dele Alli, porque quando a gente tá falando do impacto de um atleta dele, como ele teve, olha o que foi o desafio do Dele Alli Challenge. Quando a gente tá falando de jogadores grandes, Cristiano Ronaldo, Messi,
O Neymar a gente já sabe que não é exemplo pra nada, né? São pessoas que sequestram a atenção das pessoas. E sequestram a atenção e quando você tem esse nível de atenção das pessoas, as pessoas prestam atenção em você e você consegue advogar sobre causa própria. Que louco seria se o Neymar não estivesse falando de Cruzeiro, não estivesse tentando dar razão pra ter traído a mulher grávida e estivesse tentando aí passar uma mensagem maneira, falar sobre saúde mental, falar sobre cuidado próprio. É uma tristeza, talvez, o potencial futebolístico do Dele Alli ter sido aí minado por todas essas questões, mas pelo menos a parte boa é que ele trouxe uma discussão muito importante, uma discussão que 5 milhões de pessoas assistiram, uma discussão que pode permear novas rodas de conversa, pode chegar em novos círculos que talvez não chegariam, e virou esse vídeo daqui, e talvez seja uma conversa muito maneira de você ter com seus amigos, de como eles lidam com a saúde mental deles, como eles lidam com os traumas deles, e se eles estão realmente bem, ou se estão simplesmente tentando performar que estão bem. Aproveita que você chegou até aqui, vou deixar mais 2 vídeos pra você assistir, não esquece de se inscrever no nosso canal, e é nóis, valeu!